é um início de temporada, né? Então a gente enfrenta ainda algumas dificuldades, dentre elas essa questão do zagueiro. Foi uma opção, não é uma invenção, é uma necessidade. O Brits ainda não reuniu condições, passou por um procedimento cirúrgico no final do ano passado, ainda está num processo de recuperação. O clube tem se movimentado com alguns outros atletas, inclusive o próprio Gasal, um deles que está em pauta os trâmites finais. Então nós não tínhamos zagueiro à disposição nesse período de treinamento. Fizemos experiências ali com o Ronald, caso tivesse condição de atuar, com o Rodrigo e outros jogadores, e eu entendi que nesse momento que poderia melhor preencher a função, e a gente tem que se adaptar esse início no início que nós temos dentro daquilo que são as possibilidades hoje reais. A cada semana de treino, a cada momento futuro, nós vamos tendo mais opções, mais atletas à disposição que ainda não estrearam, que pode incorporar um pouco mais, e dentro das funções a gente ter pelo menos todos os atletas dentro da sua posição. Então, em relação ao jogo, é um jogo que assim, é difícil você avaliar. Qualquer coisa que eu fale aqui em relação à questão física, todos vocês sabem disso, porque vocês acompanham o futebol, mas tudo pode soar como uma justificativa. Infelizmente não é. Quem vive futebol como nós e todos vocês aqui sabe que treinar 5 dias e jogar é desumano. Esse time treina mais de 3 meses e durante as ações do jogo você vê uma rotação acima na questão física. A questão técnica, nós temos uma questão técnica muito refinada, até por essa questão técnica que nós suportamos fazer 90 minutos. Então meus atletas estão de parabéns pela entrega, enquanto tiveram caixa e perna para poder competir, correr, fazer. É uma mudança de comportamento, é uma mudança de comando. E 5 jogos, 5 treinos, 5 sessões de treino, eu não tenho varinha de condão, eu preciso de tempo. Eu preciso conhecer o que eu tenho na mão, eu preciso ter todos os atletas à disposição, eu preciso ter 2 zagueiros no elenco para jogar, eu preciso dar informação, comportamento e tempo para os atletas assimilarem. O resultado para nós hoje, final 0-0, ele é o que menos importa. Claro que nós queríamos ganhar, o Fortaleza tem sempre essa responsabilidade, o torcedor espera isso de nós, ele pode esperar que nós vamos sempre trabalhar para vencer os jogos, só que mesmo assim nós criamos algumas situações que poderíamos ter feito gol, em outras nós sofremos também, o adversário nos causou também muita dificuldade em determinados momentos da partida, mas num contexto geral, levando em consideração que nós fizemos desse jogo uma extensão da pré-temporada, nós não deixamos de treinar nem um dia no que foi planejado pensando no jogo. Então nós não... Aprendeu muita coisa não, né, Carpini? Meio que não aprendeu muita coisa não, né? É que os jogadores treinaram esse tempo todo, não era para estar... Bom, assim, eu não entendi. Treinar faz com que os jogadores estejam em forma para jogar ou cansa os jogadores para que não consiga jogar? Vamos lá. Não nos preparamos para o jogo nesse ponto físico, tá? Nós chegamos no jogo de hoje com mais de 35 km percorrido na semana. Se eu tenho um jogo final de semana, eu não vou ter uma semana com esse volume. Nós estamos em pré-temporada. Então eu peço para vocês um pouco de calma, um pouco de paciência, porque as coisas vão se encaixar, vão se ajustar, e eu só tenho que enaltecer o que os atletas fizeram hoje com esse calendário do nosso futebol brasileiro. Eu vou dizer uma coisa, viu? Enaltecer esse futebol horrível que foi contra o Ferroviário, desculpa, não dá para enaltecer, não. Se eu for enaltecer esse futebol, o que eu vou encontrar daqui para frente no Campeonato Estadual? Esse mesmo futebol? É para enaltecer de fato esse futebol? Dá não, hein? Desculpa, mas dá não. Sigamos. Cartini, boa noite. Aloysio Lima, Rádio Assunção, nós estamos ao vivo. Com relação a reforços, vem reforços para a equipe do Tricolor de Aço? Vem sim, a gente tem trabalhado muito em relação a isso. Todo o departamento de análise, nosso diretor técnico, o nosso CEO, todos estão muito atentos às oportunidades do mercado. É um momento ainda que o clube atravessa toda essa transição de comando, de gestão, de elenco, de comando técnico. Então tudo ainda é muito recente, mas a gente tem alguns caminhos traçados, e a cada jogo, como foi o de hoje, a gente consegue observar algumas coisas e ter certeza que eram os caminhos que a gente imaginava desde o início da temporada. Eu não vou te falar em posições agora, porque
Nós temos mais um jogo, eu acho que eu preciso ser justo no jogo do Quixadá, ver mais um pouco, rodar um pouquinho esse elenco, testar algumas outras situações, e dentro disso aí nós vamos começar já entender o que nós temos de melhor para a temporada e os comportamentos do Fortaleza para o ano. Capim, boa noite. Océlio Pereira, Rádio Cidade, de Fortaleza. Você prospectar o Fortaleza nas 4 competições que vão acontecer. E é uma curiosidade, para que possamos dirimir dúvidas, com relação a essa troca do Gasal pelo jogador Alanzinho, que teve algumas oportunidades na temporada passada, não decepcionou, mas não teve uma sequência. Aí muita gente, por que o Fortaleza fez a troca de um zagueiro por um homem de atacante? Poderia, que é uma dificuldade em algumas situações, homem de ataque no futebol brasileiro. Dá para explicar essa situação e prospectar o Fortaleza para esse ano, ou é muito cedo ainda, é prematuro? Eu acho que prospectar o Fortaleza para esse ano ainda é muito prematuro, mas o que a gente tem obrigação de entregar, por mais que a gente não possa ainda prospectar, é a nossa entrega, é a nossa competitividade, é respeitar cada momento do ano. Não adianta a gente falar de acesso sem passar pelo Campeonato Cearense, que é muito importante. Há 2 anos o clube não vence a competição, nós temos essa responsabilidade. Depois vem uma Copa do Brasil pela frente, vem uma competição regional que eu trabalhei em algumas oportunidades, eu sei da importância que é também a Copa do Nordeste, para depois a gente falar do Campeonato Brasileiro. Então, com 5 dias de trabalho, um jogo, eu não consigo te prospectar. Claro que nós temos objetivos internos traçados e bem definidos dentro do nosso processo, mas isso é uma coisa interna. E o que a gente pode prometer para o torcedor é o Fortaleza muito forte, que é o que o torcedor espera, competindo de maneira da proporção do seu tamanho em todas as competições. Eu acho que esse é um ponto. Em relação ao Alanzinho, nós temos dentro do nosso planejamento alguns atletas de lado que a gente entende que nesse momento possam estar... não vou dizer numa prateleira acima, mas possam entregar mais dentro da ideia de jogo que nós temos para o Fortaleza. E a necessidade de colocar um zagueiro para dentro do elenco, do Gasal, um cara que todo mundo já conhece, já estava muito ambientado, adaptado ao clube, e a vontade dele permanecer, eu acho que foi uma oportunidade que o clube encontrou de fazer esse movimento, que era necessário, e mesmo assim nós ainda não conseguimos fazer na pressa que nós queríamos e ter o zagueiro à disposição para estrear no campeonato estadual. E por esse motivo também nós não tivemos ali 2 zagueiros para fazer a função, porque nenhum reunia condições.